Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Tudo bem com vocês? Só aguardando aqui a Maria Fernanda fazer a conexão com a gente. Boa tarde a todos vocês que estão chegando para essa live de hoje com um tema super legal, baseado no que vocês mesmos, né, têm conversado com a gente aqui nessas lives que a gente tem às sextas-feiras. Só aguardando aqui a solicitação da Maria para a gente fazer a conexão. E desde já quero deixar para vocês aqui, se surgir uma dúvida, pode deixar ela aqui para a gente, que no decorrer da live a gente vai conversando com você. Naquilo que for possível, a gente vai trazer aqui as respostas e conversar com vocês aqui para falar mesmo assim, o que está acontecendo nesse momento que tem sido tão desafiador para a gente, né? Tô só aguardando. Maria acabou de solicitar aqui para a gente. Oi, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo jóia? Então tá Tava bom. ansiosa por esse momento. Hoje temos convidada, galera. Essa é uma novidade Ai, das nossas lives. A gente até então estava fazendo uma live com assuntos, né, relacionados ao contexto do que acontece na aula, né, da EUSA, o que a gente conversa com os alunos, qual que é o nosso objetivo. E aí a gente pensou um pouquinho em trazer pessoas de fora que conversam esse mesmo papo, né, que a gente, mas que tem outras linhagens, que traz um outro tipo de pensamento, mas em que todo momento faz conexão com o que a gente fala, né? Só tem a somar, né? Então, para quem não me conhece, você está entrando aqui hoje pela primeira vez. Meu nome é Camila Gomes, eu sou psicopedagoga aqui de coaching e instrutora de empreendedorismo na EUSA Escola. E para te contextualizar, hoje na nossa live nós temos uma convidada que é a Maria Maia. Ela vai se apresentar para a gente aqui agora. Conta para a gente, Maria, quem é você, o que você faz? Conta para a gente aí. uhum. Bom, eu sou Maria Maia, sou psicóloga no Acompanhar, que é uma rede de desenvolvimento pessoal. E nós atuamos em três pilares dessa rede, né? Imagina que essa rede é uma grande trama que a gente tem que construir ao longo da nossa vida, né? E a gente atua nas relações pessoais, onde a gente constrói sentimentos de autoestima, de confiança, responsabilidade. A gente atua na área de educação, né, liderada pela Camila, nossa parceira, que é onde a gente fomenta nossas habilidades cognitivas e sociais. E a gente atua na área da carreira, que a gente sabe onde que a gente encontra nossos reconhecimentos e onde a gente consegue, né, apoio para poder viver uma vida com mais qualidade e com propósito. Né? Sim. Hoje a E nossa hoje, live assim, tá. Pode falar, pode falar. não, e assim, e hoje eu agradeço imensamente a Camila e a EUSA, que são parceiras que estão sempre assim, com fluência, sabe? Estão sempre alinhadas aí com esse propósito de dar autonomia para a criança, para o adolescente. E a gente, especificamente, do Acompanhar, preza pela autonomia daquele que precisa, né? Da criança, do adolescente, do adulto, em várias fases da vida dela, né? Eu agradeço muito esse convite, Camila. Que é isso, a gente que se sente honrado de ter sua presença ilustre conosco. Uma parceria, ela deu um spoiler aí. Sim, eu também faço parte do Acompanhar. É um projeto que a gente tem juntas. E a parte das relações pessoais, ela, como ela disse aqui, somos uma tríade ali, né? Então, a parte das relações pessoais, a gente vai conversar com a Maria, que ela é responsável. O Uhum. aspecto da educação. Os pais conversam, né, muito comigo, os alunos estão comigo nesse momento, e a gente está tudo interligado também, né? Quando precisa de uma da outra, a gente socorre ali. E tem a parte da É uma carreira rede também. também de parceiros, né? Que a gente construiu, né? Exatamente, exatamente. E na Por isso que eu EUSA, agradeço muito esse momento. sim, conectando as nossas redes, né? É E na isso. EUSA, para quem não conhece, nós trabalhamos com o sonho das crianças. Com qual objetivo? Quem ouve, né, essa expressão,
escola de empreendedorismo, as pessoas se assustam, né? Ah, mas está ensinando uma criança a abrir uma empresa? Não, a gente sempre vai reforçar aqui nas nossas lives qual que é o nosso objetivo. Somar, né, através do conhecimento que a gente tem, do que a gente faz com os meninos através do lúdico nas aulas, trazer para eles uma formação humana baseado no contexto do empreendedorismo. Empreender, não sei se vocês sabem o conceito dessa palavra, mas empreender ele consiste no estado de ser. Basicamente, eu sou um empreendedor porque eu ajudo o outro, eu sou um empreendedor porque eu tenho empatia com o meu colega ou porque eu sei trabalhar em equipe. Então, é esse o contexto que a gente trabalha com as crianças e com os adolescentes na IOSA Escola, com o intuito de contribuir para essa formação humana, através dos conceitos, né, das habilidades empreendedoras. Então, dando continuidade aqui ao nosso assunto. Maria, esse assunto hoje que assuntos, né, algumas perguntas, e a gente observou muito essa questão dos hábitos, né, nessa questão da quarentena. Então, a gente deixou aí como uma curiosidade para os pais que você traz. Aqui pra Hã? mim, gente. Funcionou agora? Deu Vocês uma estão me ouvindo? travada, deu uma travada, deu uma Ah, travadinha, mas sim. aí já voltou. Tá. Uhum. Então, eu queria conversar com você aqui, porque esses pais eles estão vivendo aí essas dores e eu queria conversar com você para saber como tornar esse momento mais leve, de que forma que isso pode, como que a rotina da família, né, pode auxiliar, influenciar. Enfim, conta pra gente aí, você hoje é uma convidada especialíssima nossa. Conta pra gente aí o que que você preparou pra gente essa tarde. Poxa, você lançou logo a palavra rotina, né? Que tem sido umas coisas que tem desmartelado na cabeça de muita gente aí, que é uma coisa muito necessária e ao mesmo tempo nos causa um certo conflito, né? Brigas, assim, com a gente mesma, uma briga até interna, né? Para lidar com essa questão da rotina. E assim, logo que a gente entrou na quarentena, então logo que a gente entrou no isolamento, se identificava nessa quarentena. Eu dei pala de ir, porque assim, da que eu olhei, eu me identificava com quase todas. Tinha dias que eu era a Branca de Neve, que acordava assoviando, limpava a casa achando tudo lindo, batia o solzinho, assim, opa, que delícia. Na hora que eu chegava no final do dia, assim, eu já tava assim, pá, desmaiava, igual a Branca de Neve desmaiava. Tudo isso para poder dar aqui, comida para os nossos 7 anões, né? Tem gente que não tem 7 anões, não, mas tem criança, tem adolescente, tem o seu pet de estimação aí. Então, assim, essa questão da rotina na quarentena veio para poder mexer um pouquinho com a gente, quebrar até algumas. Sabe aquele botãozinho, sabe aquele piloto automático que a gente costuma ligar, até mesmo para poder fazer com que as coisas pareçam que vão mais rápido, né? Levar a criança para a escola, fazer a comida rápido, para poder, né? Para poder ajustar naquele time, que às vezes a gente cria tantas coisas para poder caber tudo naquele tempo ali, né? Pois é, esse piloto automático agora na quarentena, pifou. Aquele botão ali não tá mais funcionando. Você já reparou isso, Camila? Sim. Que não Tá tem tudo jeito, diferente, assim, né? tá tudo diferente. A gente pode até fazer aquele movimento, aquele esforço já danado para entrar, mas assim, tem muita coisa. A gente tá faltando um pouquinho os gatilhos que a gente tem quando a gente está trabalhando, né? Aquelas pausas que a gente dá, às vezes é uma interrupção de um colega que faz a gente. Vou dar uma respirada aqui para voltar a trabalhar. Esses times acho que acabaram. Então, assim, a gente acabou tendo que trazer todas essas questões dos nossos compromissos, com o nosso trabalho, compromisso né, como mãe, como pai, como cuidador, como responsável. E aliando ainda esse é o fato de que a gente está aqui 24 horas com as crianças, 24 horas convivendo com pessoas que vocês não estão acostumadas a conviver.
Olha que coisa louca, né? Meu filho, poxa, eu não tô acostumada com meu filho. Mas 24 horas não. 24 horas não. É a primeira vez que isso está acontecendo, né? Então, assim, essa questão da quarentena, ela veio assim para poder tirar a gente desse pilotinho e colocar a gente num lugar novo, de experimentar, sabe? É de observar, de mensurar, de experimentar. Fica parecendo que é um experimento científico, né? Mas vai por isso mesmo, a gente tem que passar por essa etapa. Porque é o seguinte, são essas observações, né? A observação, a mensuração, o experimento, são coisas que tem que permear, que permeiam a vida de qualquer pessoa que está responsável, que se sente responsável por uma outra, né? Por uma criança, por um adolescente. Então, agora nesse período, talvez vocês vão criar um laboratório, assim, onde você pode criar um espaço, onde você pode criar experiências que serão excelentes para te dar dados, de você observar o seu filho, de ver como que ele reage aos compromissos, como que ele reage à aquisição de novas tarefas, né, de casa. Às vezes a gente acha que a criança não vai gostar de fazer alguma tarefa, mas dependendo da forma como a gente traz isso para ele, ele vai falar, ó, que legal, agora eu já posso tirar o lixo. Depende muito da forma como que a gente conduz. Então agora esse momento de quarentena é exatamente para poder dar uma catada nesse coração que está sempre cheio de ansiedade, de cobranças, né? E permitir, assim, às vezes está num lugar tipo, opa, vou testar, vamos ver como que vai ser um dia em que eu não vou cobrar nada dele, assim, para ver como que vai funcionar, mas eu vou só observar. E vou observar, inclusive, o que eu tô sentindo nisso aí. Assim, tipo, eu tô ficando inquieta, assim, o menino não vai começar a fazer por acaso, não? E observar isso, de onde vem isso, porque vai ser bacana. Se você entrar nessa quarentena com essa posição de observadora e das emoções, você vai conseguir observar dos seus filhos também. Então, assim, vamos começar a pensar nisso como, inclusive um jeito de a gente colocar as palavras, a gente colocar isso assim como necessário, como importante. Vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendo, tá? E eu atendo a criança e nessa quarentena eu tive que me adaptar. Oi? Não, pode falar. Você também tem um pet em casa, né? Também tem, que fica quietinha. Meu pet hoje aqui deu um chilique. E assim, voltando a essa questão que eu tive que fazer uma adaptação na minha clínica, que eu atendo muita criança, que eu trabalho relações pessoais. Muita dessa questão da relação passa pela criança, onde tem aquisição de muitos de sentimentos importantes para o desenvolvimento pessoal. E chega a criança para mim. Então, nessa quarentena, eu mudei minha forma de trabalhar, que segurar uma criança de frente para um vídeo. Pode seguir? Pode, de frente claro. para um vídeo é complicado, porque o tempo de concentração dela é de 20 minutos estourando. Então, eu tive que me adaptar. O que eu fiz? Foquei nos pais. Né? E eu fui trabalhar essa questão das dores, né, que você comentou anteriormente, e muitas delas caiu essa questão da rotina. Caiu assim, eu não consigo ficar... meu filho me toma 80%, esse pai me veio falar que ele me toma 80% da vida dele. Eu até perguntei, 80%? Então, esses 20% deve ser a hora que você vai ao banheiro? Ele, não. Como não? Não, geralmente assim, nem tô fechando mais a porta. Então esses 20% é quando você vai deitar para dormir. Não, ficou uma bagunça, agora eles estão até dormindo comigo. Eles estão tão agitados, eu também tão agitada, tão cansada, que eu tô até deixando dormir comigo. Eu falo, Tá, e em nenhum momento você fica sozinho. Então, vamos descobrir o que esses 20% é importante, sabe por quê? Porque às vezes esse 20% é o momento que você está sozinho, que você precisa para dar aquela respirada, às vezes para não pensar em nada. Às vezes só para poder, né, às vezes travar umas briguinhas internas, né, aquele momento. E a criança precisa perceber que esses momentos são importantíssimos,
Porque a maior parte do tempo que a gente passa na nossa vida, nós passamos sozinhos, por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor, mas, assim, boa parte, né, na hora que a gente está tomando banho, na hora que a gente está escovando o dente, na hora que a gente está estudando, na hora que a gente está trabalhando, a gente tem esses momentos sozinhos que são muito preciosos. A gente não começar a mostrar para a criança que ela tem um poder enorme ali, né? Ela tem uma imaginação, ela tem a criatividade ali que é a favor dela, que a gente já meio que deu uma tolhida na nossa, né? Ela não, né? Ela tem. Então, A gente tem até bom, Desculpa te interromper aqui rapidinho. A gente tem até um uhum. comentário aqui da Mariana, que ela tá falando assim: meu momento sozinha, sem filhos em casa, é quando dormem e corro para assistir minha série. Tá sendo difícil, né, Mariana? Se prepara para as dicas da Maria. Pois é, e assim, às vezes a gente deixa para fazer tudo que é aliviante, tudo que, né, na hora que a gente já está na exaustão. Então, até as coisas que são gostosas pra gente, que costuma trazer risada, alguma coisa, a gente tá vivendo. Tá. Perdi minha série toda achando que eu tava assistindo, né? Aquelas assim. É, mas vamos pensar nesse 80% que é, né? Vamos ajudar a criança aí, e às vezes, assim, a forma que a gente está lidando com isso vai ajudar, vai até aliviar a criança. A criança talvez não tenha tido ideia de que é uma rotina, por exatamente não ter um modelo, sabe? Por às vezes não ter aquela referência ali da rotina. Ela tem a rotina dela, mas na hora que ela vai buscar essa referência, o que é isso? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou seguir isso? Né? Então, assim, eu até fazendo uma citação que eu gosto muito, que é uma das maiores empreitadas de ser responsável por uma criança é a criação do espaço e de situações nas quais as crianças possam aprender, distinguir e apreciar as condutas daqueles que são referências para ele. Então, acho que a gente vai pegar um pouquinho o título ali da nossa live, né? Porque como que a rotina dos pais pode contribuir para a rotina dos filhos, né? Qualquer aprendizado que tenha um modelo, que eu digo assim, os pais ou o responsável, aquele né, que é o tutor da criança, todo modelo que é alinhado com o comportamento que a gente deseja, ele é muito mais efetivo. Porque você dá a instrução e a pessoa vai buscar, a criança vai buscar, né? E olha, e pode ficar esperto com isso, porque a maioria das vezes a gente está sendo modelo e não está percebendo que está sendo. Olha o perigo disso, Camila. Exatamente. E até uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando que você deu essa deixa da questão do exemplo, uma das coisas que a gente ouve muito dos pais hoje é a situação de preciso colocar atividades para o meu filho fazer. Né? Nessa quarentena, eu estou surtando em casa, eu preciso trabalhar, preciso colocar N atividades para o meu filho no decorrer do dia. Qual que é a sua opinião sobre isso, Maria? Conta pra gente, assim. O que você acha dessa opinião? Porque a gente tende a fazer isso quando a gente quer meio que suprir, né, essa necessidade, dessa rotina que a gente está meio desadaptada. E às vezes a gente nem consegue, né? Faz uma listinha de tarefas ali, mas aí o dia que você acordou para você cumprir aquilo, você não acordou bem, por exemplo. E às vezes a gente precisa entender que com uma criança também é igual, né? Às vezes ela não acordou bem para fazer todas aquelas rotinas. Será que realmente a gente precisa colocar esse tanto de rotina? Tem até uma pergunta aqui, ó. Eu tenho um de 15 e outro de 5. Tenho que administrar de formas diferentes. Eu e minha esposa estamos vivendo uma experiência nova e cheia de desafios. Justamente, são os pais que têm que trabalhar, a criança que voltou até a rotina da escola, em casa agora. Então, assim, me conta, qual que é a sua opinião dessa tarefa, né? Dessa quantidade de tarefas que a gente pensa em colocar para uma criança, para a gente, ufa, ter paz e sentar e assistir uma série, ou ter paz e adaptar a rotina entre os pais, por exemplo. Pois é. Vamos pensar aqui. Tratando-se da rotina, vamos pensar em termos de rotina aqui. A criança que está buscando esse referencial, ela precisa te ver ver você vivendo a sua rotina.
tá? Olha que riqueza que é uma situação em que você está transitando entre uma atividade e outra, entre uma tarefa e outra, e fala assim, nossa, agora tá chegando a hora de eu começar a trabalhar. Peraí, o que eu tenho que fazer? Não. Primeiro toma coragem, porque tá bom demais ficar aqui, peraí. Coragem, coragem. Vou fazer o seguinte, vou preparar meu cafezinho e vou começar a preparar meu espaço. Isso é importante que você capte o olhar dela para isso que você está fazendo. Porque o que ela vai perceber ali? Que às vezes o transitar entre uma atividade e outra é tipo você sair de um movimento, vamos supor que você está um movimento parado, né? Você está numa situação que você está lá. E como que você faz para se movimentar, para conseguir sair dessa atividade para outra? Porque essas dificuldades ele tem. Pode ter certeza que ele tem. E como ele não sabe nem verbalizar que isso é uma dificuldade, que é a parte que ele mais luta, ele vai viver isso sozinho e aí vocês não vão conseguir comunicar. Então, quando ele vê que você está fazendo isso, você já abre uma janela. Já abre uma janela para ele internalizar e para ele entender que essas rotinas, elas são para chegar, entendeu? Elas são para poder ajudar a fazer essa transição. Agora, quando você prepara a rotina da criança e não alinha com a sua, o que acontece? A criança pode ter mais dificuldade de perceber que a rotina funciona para todos. Olha, funciona para todos. Porque se não fizesse alinhamento, qual que é a mensagem que você está passando para ele? Só eu, tudo eu, mas que saco ter que fazer. Desculpa, nem sei se tem crianças falando aí, eu tô falando. Desculpa, mas que coisa esse negócio de rotina, né? Que saco. É criar uma relação muito aversiva entre a palavra rotina e a criança. Né? Então, uma das primeiras coisas é observar também o que a palavra rotina é para você. Se é tão aversivo. Porque se for aversivo para você também, a possibilidade de você estar emanando essa aversividade, né? Tipo, eu tenho que lavar a louça, até eu tenho que fazer a comida, eu tenho que colocar a criança para estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me atualizar. Dependendo da forma que você coloca a sua rotina, ela se torna uma briga, né? Então, é muito importante você também estar adequado ao que é a sua qual que é a sua expectativa e qual que é a sua realidade, né? Que se tiver meio brigando com isso, é porque ela não está adequada, né? Então, precisa fazer uma análise. Aí vem de novo a questão da observação, né? Então, a Camila me perguntou como que vai fazer com essa criança que está full time ali, querendo brincar o tempo todo, porque ela tem uma energia diferente da nossa, ela tem... começar a fazer esse alinhamento. É começar a mostrar para ela assim, ai, olha que delícia, tá aqui à toa. Gente, quantos de nós, hoje em dia, sabemos o que é viver um tédio? Chega a meninada na clínica, é assim, tipo, se punindo por estar sentindo tédio. Dizendo que não pode, dizendo que ele é inútil porque ele sente tédio. Olha que coisa, assim, vamos começar a pensar nisso, né, Camila? Como que o tédio é um espaço, às vezes, para criação, né? E dependendo de como a gente tem a relação com ele, a gente pode ter a relação com o tédio se menosprezando, se colocando para baixo, ou a gente pode ter a relação de tédio, tipo, será que bom? Não tem nada. Ó, tive ideia. Não é? Como que a gente chama isso? É o ócio criativo, né? Criativo. É o momento do ócio criativo. É importantíssimo. A gente sempre fala aqui, Maria, nas nossas lives sobre essa criatividade, né? Em algum momento da vida a gente teve essa solução de problemas fora do padrão, e aí, por algum motivo, a gente vai adquirindo conhecimento e vai crescendo. E em algum motivo da nossa vida, a gente só começa a seguir aquilo que é o padrão. Só segue aquilo em que a gente tem um referencial, uma base, né?
quando na verdade a gente precisa de deixar essa criatividade fluir. E uma das formas de deixar a criatividade fluir na nossa realidade é através do ócio. Olha, quantas vezes a gente, né, parado, a gente na pausa do trabalho, por exemplo, a gente vai falar assim, ah, não, eu preciso dar uma pausa aqui para eu tomar um café, para eu olhar lá para fora da janela. E aí você tem uma solução de algum problema que você estava passando, aquela coisa que estava cansativa e massiva ali em algum momento, né? E isso acontece com a criança também. Então, eu te fiz essa pergunta te instigando sobre essa quantidade de atividades, porque é de um pensamento em que eu não compactuo de colocar atividades o dia inteiro para uma criança, mas colocar em momentos específicos, né, em quando aquelas que exigem um pouco mais de energia, nos momentos em que ela está se sentindo mais produtiva, mas isso aí a gente vai até comentar um pouco mais para frente. Mas eu acredito É... muito nessa observação, né, que a criança faz do pai, da mãe. E eu achei muito legal quando você falou disso, rapidinho só para eu fechar, porque ontem a gente estava tendo um treinamento e eu ouvi uma expressão muito legal da Gabi, que ela falou o seguinte, que a gente ensina não só pela voz. Então, uma expressão corporal que você faz, uma cara fechada que você faz, é um ensinamento que você está trazendo para a criança. Então, quando eu começo a falar, ai, minha rotina tá chata, a quarentena tá chata, e eu não sei mais o que fazer, o que que a criança vai pegar para ela? O mesmo comportamento, né? A mesma expressão, mesma expressão facial, o mesmo sentimento que ela vai formar ali dentro dela, né? Pode falar. Uhum. Não, e assim, é, essa questão de como a gente coloca as palavras, como que a gente, que nem a gente estava no exemplo né, da pessoa que falou 80%, o full time, às vezes é como que a gente ignora, né, que não é 80%, você tem que, né, perceber e começar a colocar esses momentos, tipo, entrar no banheiro e fechar a porta, olha que delícia. Você não pode ainda não, porque você é criança, você não tem autonomia, mas aqui, um momento de silêncio, vou deixar a porta encostadinha, porque é o seu momento. Olha como que você está, né? Como que você está mostrando para ela que aquele ali é necessário, ela tem que sentar num vaso com calma. Não é que nem você também, que nem eu, que nem todos nós, né? Então, assim, vamos começar a pensar nesse que é esse full time. Eu proponho para a gente fazer tipo um esqueleto, tá? De uma rotina. E aí isso a gente vai instalando. A questão do brincar, a questão do estudar. Vamos primeiro montar esse esqueleto, tá? A gente tem que lembrar que essa rotina, ela é semanal, ok? Então, assim, tem que assistir um filme com meu filho. Não são todos os dias, né? Você pode fazer o dia da pipoca, que no começo pode ter adesão, ou os adolescentes falam, ah, que preguiça, tudo, mas vocês combinam, sim, depende da função, que olha, eu preciso de você, vamos ver esse filme aqui junto com seu irmão, pega um filme que seja mais ou menos assim, uma comédia legal, um desenho, uma animação, pede para os dois escolherem, né, que são, eu estou pegando o exemplo da mãe, né, que falou que tem a criança de 6, outra de 15, de 1 e de 15, né, Um de que ela 15, tem que adaptar, mas tem outros pais, né, que tem uma variação assim, meio que, né, não é o mesmo interesse, mas assim, faça uma combinaçãozinha, chama aquele adolescente ali, coloca filme para ele, faz aquele momento, né, mas pode ser uma vez por semana, tá? Então vamos pensar nisso, a rotina é semanal e a rotina é a rotina da casa. Então vamos pensar o seguinte, agora é a hora dele estudar, e você vai passar o aspirador de pó, você não está alinhada com a hora dele de estudar. Percebe? Né? Então é hora, tipo, ó, vamos lá, vamos pegar esse esqueleto. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa? Até conversando com a criança, porque ela precisa partes. Ah, não. Eu queria posicionar algumas coisinhas antes de a gente começar esse esqueleto, tá? Para poder ficar assim, para ele dar aquela roupagem. Primeira coisa que é importante considerar é que a rotina é necessária, tá? Ela é necessária, ela é importante. Por mais que você fale, eu não tenho rotina nenhuma, se você parar para observar, você tem uma rotina. Você tem um reloginho biológico aí funcionando que te mostra quando você está com fome, te dá mais ou menos indicativo até quando você vai ao banheiro, quando você vai dormir, quando você vai ficar à toa. Percebe o seu reloginho biológico. A criança não tem, tá? A criança está adquirindo, ela ainda está pouco sensível ao reloginho dela, né? Então,
é importante estabelecer, principalmente para poder colocar, pra você perceber o benefício de ter horas para refeição, horas para se recrear, horas para ter o dever de casa, hora para dormir, né? Outra questão é que as rotinas consistentes, elas tornam mais fáceis transitar entre uma... Eu até comentei isso agora, mais cedo. Entre transitar de uma atividade para outra. Você bate o olho ali, nossa, agora é isso, ó. Né? Às vezes a criança perde tempo. No videogame, por exemplo, minutos se tornam horas se deixar, ela não tem essa noção do tempo. Né? Vou pegar só esse exemplo aí. A rotina não é um norte, não é um carrasco. Né? Então, assim, se você mostrar que ela pode flexibilizar em alguns dias, um final de semana, ela pode, sabe, mostrar que dá sempre uma brechinha para dar um pouquinho de flexibilização. Por exemplo, a criança quer escovar a dente depois do desenho animado e depois dormir. Não, mas você quer brigar que ela tem que escovar a dente antes do desenho animado e depois dormir. Então, se você perceber que isso pode ser flexível, exercite essa flexibilidade com ele. Faz com que ele tenha esse poder de escolha, tá? Então, porque aí ele vai perceber que a rotina vem para garantir esses momentos que ele tanto gosta. Né? Então, essa importância, né, de trazer esse papo da rotina, porque quantas vezes a gente já observou o fato de, eu criei um quadro de horários para o meu filho, mas não foi produtivo, não fluiu, meu filho não funciona com quadro de horários. Mas olha a dica que a Maria está trazendo para a gente aqui hoje, para esse quadro funcionar. É importante nesse primeiro momento que você faça esse quadro com o seu filho. Porque ele vai começar a visualizar, né, o que a Maria acabou de falar aqui, que ele precisa da rotina, até para ele entender que ele pode fazer tudo o que ele gosta no dia. Né? Ou pelo menos a maior parte das coisas que ele gosta de fazer. Desculpa te interromper, mas coçou aqui em mim esse comentário. Eu achei super propício, porque assim, a criança, ela sabendo que vai ter o horário dela de brincar, o horário dela de jogar, a gente até faz essa diferença, né, entre jogar e brincar. É como se não fosse brincar, mas hoje está tão comum dentro das casas a briga pelo videogame, para tirar esse tal de videogame, que vou dar uma brechinha para ele, vou colocar o time de jogar e o time de brincar. Né? Então vamos lá pensando nesse esqueleto. Primeira coisa que a gente precisa pensar nesse esqueleto é colocar as coisas que são primordiais, as coisas assim que se não tiver, morre. Não, a longo prazo, mas assim, né? Que são essenciais para a vida. É bom você conversar isso com a criança, brincando com ela desse jeito, tipo assim, minha filha, o que não pode de jeito nenhum faltar? Não vai falar que é varrer, não, mexer com a cama, não, tá? Porque se a cama não for arrumada no dia, ela vai continuar ali. Tá? O que você pensa que é essencial? Mas vamos lá, o que a gente teve só um comentário aqui da Luísa, do Luiz, perdão. É Luiz. Ele falou que em casa os pais também eles perderam essa rotina e que tem sido difícil, mas que eles estão precisando de melhorar. Então, só para situar o pessoal que está entrando aqui, a gente está trazendo esse contexto, né, Maria, de como que a rotina justamente da família influencia na rotina da criança nesse momento da quarentena. E a Fê já falou aqui com a gente, por exemplo, dessa questão do exemplo que a gente traz, né, através do comportamento que a gente tem ao cumprir as nossas tarefas. E respondendo ao que o Luiz falou aqui, a Maria acabou de comentar pra gente que às vezes a gente fala assim, eu não vivo rotina, mas a gente tem. Né? Eu gostei muito de uma fala dela aqui, que ela falou sobre um reloginho biológico que a gente tem, que muitas vezes o seu despertador não vai te acordar, mas o seu organismo sabe do seu horário. Então ele te acorda, ele te cutuca para você ir ao banheiro, ele te cutuca quando você precisa se alimentar. Então, de alguma forma, a gente vive uma rotina. E para situar vocês que estão entrando agora, a Maria está trazendo aqui algumas dicas de como construir essa rotina, a começar por aquilo que é básico para a sobrevivência, tanto de vocês como pais, como da criança. Sobrevivência mesmo, é questão vital. Então, pega a canetinha aí, Luiz, que agora vocês vão criar uma rotina super legal aí para a família.
Né? Prossiga, Pois é. Fê. Não, e pergunta para a criança, na hora de montar a rotina, pergunta assim, o que não pode faltar, né? Até mesmo para ter noção, o que essa criança sabe sobre o que é essencial, ele se sabe diferenciar a necessidade do desejo, que é uma das coisas mais difíceis, se a gente não ficar atento, porque vira e mexe a gente vai dar o desejo ali para poder calar para conseguir o essencial, né? Quantas vezes a gente não troca, não faz essa moeda, né? Se você não comer hoje, você não vai ter aquilo. Aquilo é o desejo. E comer, eu espero que seja o essencial. Então vamos lá, vamos ver se a criança vai falar isso. Se a criança não falar, você tem certeza, você não precisa fazer isso, vai adequando essa conversa à idade que essa criança tem. É importantíssimo isso. Você não está conversando com uma criança de 4 anos, de 10 anos de idade, como um adulto. E às vezes você tem que, né, entrar no mundo dela. Um adolescente, ele já tem algumas certas restrições, mas aqui, você entrar, se você não conseguir conversar com seu filho de entrar assim, você já começa a ficar no sinal de alerta que a comunicação não está legal. Então, aproveita esse momento para trabalhar essa comunicação. Então, vamos lá. Vamos entrar no mundo dele. Beleza, primeira coisa, comer. Né? Você precisa comer. Quais são os horários da refeição? Ah, precisa dormir. Beleza, quais são os horários de dormir? É o mesmo horário que a gente tinha na época da escola? Não sei, depende. Se a escola flexibilizou, se a escola não tem aquele mesmo horário, você tem que estar lá às 7 horas da manhã, né? Tá. Pô, há uma flexibilização. Se não há, existem regras. As regras a gente está ali e a gente só tem que trabalhá-las e entendê-las, né? Porque você está trabalhando a rotina muito de regras também. Né? Agora, como que a gente vai estar diante dessas regras, que é o X da questão. Então, e a gente pede o tempo todo para que a criança cumpra. Né? Sem perceber que às vezes a gente mesmo burla um tanto. Né? Então, beleza. Ao exemplo de novo. Pois é. E aí você tem essas bases, tá? Que é o essencial. Depois você parte com ela para a parte que são os além de estudar, né? Que horas que você gosta de jogar? Agora na quarentena, você está tendo algum momento que você está encontrando com seus amigos, né? Existe uma hora assim que você vê que todos estão jogando online, que você quer estar lá, porque é importante, porque o jogar hoje não é só ali, né? A gente já reparou que o jogar já fez um tanto de conexõezinhas aí, não é que a gente acha que a criança está lá sozinha, ela tá com um tanto de gente ali na sala junto com ela, né? Pois é, então vê, pergunta, assim, se interesse por esse momento, né? E na hora que ela estiver jogando, faça com que a casa ajude aquele momento ali. Chega o irmãozinho brincando, pulando em cima dele, tudo. Eu acho muito mais legal você ensinar para o irmão que está jogando a conduzir o irmão pequenininho do que você ficar brigando, né? Porque, assim, às vezes você tá saindo, e a hora que você combinou dele jogar é a hora que você tá trabalhando, né? Então aí poxa, se ele soubesse conduzir o irmãozinho pequenininho, ia ser muito mais fácil, né? Então, tipo assim, que combina com o seu irmão, na hora que você for jogar, pergunta pra ele o que ele quer trazer pra sala, tipo, um livrinho dele, alguma coisa. Traz 4 coisas ao mesmo tempo e deixa, não é que ele cansar, você vai lá e pega o outro. Não, tá, mas fica lá jogando. Vamos trabalhar isso aí. Ó, você está delegando funções para o irmão mais velho, né? Que está querendo paz na hora de jogar. Então, assim, ele se interesse por esse momento, né? Que geralmente é um momento que a gente sempre está usando como barganha, como um momento de se inteirar no mundo dele, tá? Pergunta se ele joga online, se ele não joga, blá, blá. Então, vamos lá. Essa parte de jogar. E a parte de brincar, tá? A gente não brinca o tempo todo, tá? Até quem gosta de trabalhar brincando, se divertindo, pessoa despojada, tem os momentos de seriedade, né, de foco, coisas assim. Então a criança também ela não tem que estar o tempo todo se ocupando, dando coisas para ela. É importante que ela casse, que ela procure também. Então o brincar aqui, eu coloquei como uma brincadeira livre. Dependendo da idade que ela tem, é importante que sejam algumas brincadeiras tipo jogos com regras, né, que você vai observar como que essa criança está lidando com a frustração dela, como que ela lida com a regra, se ela entende que a regra do jogo é regra para todo mundo, então por isso que às vezes quando é bom você dar tipo aquela escorregadinha
e fazendo com que ele se atente, que, opa, é verdade, ponto seu, não, é comigo, né? É importante ele saber que essa regra funciona para os dois, às vezes a regra vai pegar em você e vai falar, tá na regra, né? Então, aproveita esse momento, mas também alterne. Então, um dia você faz um dia de jogos de tabuleiro, outro dia você faz uma brincadeira retrô, ou uma brincadeira completamente desestruturada, que antes vocês vão trabalhar a questão da fantasia, ou fazer de conta. Eu lembro que até eu vou falar a verdade, que até hoje, tá? Se você me chamar para brincar de cabaninha, eu vou adorar. Fazer a cabaninha. Mas não dá para fazer isso todo dia, né? Mas um dia você pegar o cabo de vassoura, enfiar no sofá, puxar o lençol, apagar as luzes, colocar as almofadas e brincar de contar história, contar. Olha, você vai descobrir tanta coisa do seu filho. É um momento, né, de descobrir o que está acontecendo ali no meio, né? Tem muita coisa que a gente sabe que é um reflexo. Uhum. Exatamente. Tem criança que às vezes estava se sentindo oprimido na escola, está com dificuldade, alguma coisa assim. Ela vai mostrar para você na brincadeira do faz de conta. Ela vai aparecer. E esse é um recurso que a gente usa muito na clínica, exatamente. Você tá brincando na clínica? Porque a brincadeira, ela abre portas para ver a raiva. Você vê que quando a criança acontece alguma coisa, ela mostra as emoções dela. Olha que laboratório que você tem, né? Então, assim, essas brincadeiras é importante você dar alternadas. E quando a gente fala de alinhar a sua agenda com a agenda dela, você também precisa brincar. Você também precisa levar a sua criança para dentro da sua casa, sabe? De trazer a sua criança para a sua criança ver também. Porque se ela descobrir que depois de adulto as pessoas deixam de brincar, ela não vai sair dessa fase nunca de querer ser adulta. Então, lembre-se disso. Então, vai de coração aberto. Então, assim, olha, dependendo da idade, você pode ser 15 minutos você colocar isso para a criança. É a brincadeira completamente livre, onde a única regra que não pode ser quebrada é de machucar e de ofender. Então, parou, machucou, ofendeu, dá stop. Eu lembro que uma vez na clínica eu fiz um trabalho em conjunto e a gente estava brincando, jogando, e eles começaram a discutir, eu falava, stop! Parava. 1 minuto. Elas tinham que segurar 1 minuto da brincadeira, porque elas estavam brigando. No começo estava engraçado, mas depois começou a ficar chato. Elas pararam de brigar. 1 minuto para a gente pensar, relaxar. Uma curiosidade que eu acho, pela sua fala, né, o que eu acho legal comentar aqui é que nas nossas aulas lá na EUSA, são coisas que acontecem muito. Toda aula que a gente faz, a gente leva para instigar justamente alguns pontos que a gente vê que os alunos precisam desenvolver. Então, às vezes, uma atividade que a gente faz de trabalho em equipe, ela serve para gerar um conflito de um que está ali, que gosta de ser o líder sempre. Mas aí nessa hora a gente fala assim, olha, então nós vamos tirar aqui um 2 ou 1 de quem vai ser o líder dessa brincadeira. E aí o conflito começa ali, e eles ficam nervosos, aí a gente para e fala assim, ó, vamos sentar, vamos sentar. Então primeiro a gente dá aquela apaziguada, né? Vamos sentar todo mundo aqui. E aí quando todo mundo assenta, quais eram as regras do jogo? Aí a gente começa a esclarecer de novo. Aí começa, não, senta, vamos sentar de novo, aí senta. Quais eram as regras do jogo? Mas eu queria ser o líder. Quais eram as regras do jogo? E aí, tá bom, tá bom então. Mas da próxima vez sou eu. Então, eu acho que tem muito embasamento que você falou, de que através da brincadeira, você observa quais são essas habilidades que a criança tem em casa, o adolescente, e o que ele tem a desenvolver. E através da própria brincadeira, dos jogos, vocês podem desenvolver esses pontos juntos, né? Olha, eu preciso ter um olhar mais empático com o meu amigo, com o meu irmão, né? Eu preciso ajudar mais o meu irmão, os meus pais. Então, através das brincadeiras do lúdico, a gente observa isso tudo, né, Maria? Não, imagina, em vez de você ficar lutando para ele, falar assim, que você tem que ajudar seu irmão, você tem que ser paciente com seu irmão, bababá. Imagina,
se você puder fazer isso enquanto você estiver jogando, que você está despida das obrigações, das cobranças que você tem, né? De eu tenho que ensinar isso para ele. Olha como que na brincadeira isso vai fluir, um vai aprender com o outro, vocês vão rir na hora, vai ajudar a alternar, equilibrar essa questão de quando eu tô com muita raiva, como que eu de repente viro a chavinha e permito que a alegria volte, sabe? E a brincadeira permite muito isso. Muitas vezes o menino fica emburrado lá e eu falo. Tipo, aí volta a brincar de novo, sabe? Então, assim, tem formas de trabalhar regras, tem formas de trabalhar limites sem ser na hora de estar cobrando eles. E essas formas de trabalhar paralelo, quando a gente falou lá no início do vídeo, que esse momento de quarentena é um momento de observar, mensurar, experimentar, é porque realmente, por exemplo, a questão da relação de cobrança de seguir regras, você faz isso, por exemplo, brincando com ele, e logo depois ele vai internalizar. Quando você faz isso com mais frequência, com constância e com integridade, né? Às vezes não deixa se corromper, não, na raiva também e acabar entrando. Olha a função, né? Faz com que a criança internalize também essas noções que a gente vive correndo delas, né? Limite, regra, ele tá achando como se fossem coisas ruins, rotina, que, né, que eu falei que é o perigo da gente linkar a palavra rotina com aquilo que é aversivo, né? Então, percebe que são coisas que a gente trabalha brincando. E tem muito embasamento também, isso que você falou, que eu tenho um exemplo também de uma das aulas. A gente teve um curso de férias e tinha alguns alunos que chegavam um pouquinho mais cedo. Então, nesse momento, antes do curso, aí a gente dava para eles um tablet, um joguinho, para eles brincarem. E aí os jogos eram de dupla, cada hora um tinha que jogar, mirar, acertar alguma coisa. E aí teve um momento que duas alunas que participaram desse curso de férias, elas começaram a brigar porque elas queriam o mesmo tablet. E aí elas estão uma tentando puxar o tablet da outra, elas começaram a se empurrar e aquela coisa. E não precisou nem de mim, nem da Gabi, nem do Evandro chegar lá para falar assim, galera, é assim que funciona. Não precisou. Um aluno nosso já lá do curso, pequeno, 5 anos que ele tem, chegou para essas duas alunas que eram mais velhas, chegou para elas e falou assim: gente, é só vocês fazerem combinados. Ou seja, essa questão de. E olha só, ele é uma criança que está lá fazendo o curso com a gente. Em algum momento ele entendeu que quando surgir o conflito, a briga, eu quero esse jogo, eu preciso desse jogo. Não, pera. Eu aprendi que eu posso fazer um combinado com meu irmão, com meu colega. E que agora talvez ele quer jogar, mas daqui a pouco eu posso jogar. Então a gente ficou só dali de fora da portinha ali, admirando aquela cena. E, incrivelmente, as duas deviam ter, eu acho que uma tinha 8, a outra tinha 7. Então as duas olharam uma para a outra, viu que aquela cena estava muito feia ali, delas empurrando uma a outra. Então tá bom, joga primeiro, daqui a pouco eu jogo. E aí foi a coisa mais fofa. Então essa questão de fazer os combinados, né? E ensinar para eles. Eu achei muito massa quando você fala de delegar essa função. Não é porque você está tirando a sua responsabilidade, mas olha só como que você está contribuindo para a formação dessa criança, né? Que está aprendendo dele ali. Se sentir importante e está ensinando o irmãozinho, né? Outro dia eu aprendi a expressão do café com leite, porque eu sou tricampeã aqui da Romano Estoqueiro de War, tá? A gente já fez 5 partidas, eu já ganhei 3. Aí eu ouvi assim, nossa, menina, nossa, você é café com leite. Eu falei, o que quer dizer? Ah, em chinês, você ganhar não faz importância, não. É o segundo lugar que a gente considera, que você já é viciada. Aí outro dia eu fui contar isso pro menino que eu atendo, e eu falei assim, que se você percebe que você é café com leite, você tá começando a ficar sem graça pra sua irmã, hein? Deixa ela aí, deixa ela ganhar umas. Sai desse lugar de café com leite só pra ficar mais interessante, pra jogar de melhor, né? Porque depois ela começa a jogar desinteressada, é uma brincadeira que você gosta, vai perder, né? Então, assim, olha pra você ver, você tá trabalhando a criança, essa questão assim, dela ter que resolver o problema dela. Porque quantas vezes a gente entra briga de criança para intervir? E não espera o desfecho, não espera com que eles, né, às vezes a gente briga apartando, bababá, e às vezes é só uma dica aqui. Cadê os combinados? O que vocês combinaram? Vocês combinaram nada? Vocês começam a brigar, às vezes vão brincar de brigar, pode enfiar o dedo no olho?
Vocês não fizeram esse combinado, não? Olha lá, hein? Vocês estão brincando de brigar? De espada? Vocês estão brincando de espada. E aí? Vocês não vão combinar que não pode acertar o cabeça? Vocês estão marcando toque aí, gente. Né? Mas aí, eu vou voltar, porque a gente tem 10, 9 minutos antes de você cortar a aula, assim, né? Então, Eu posso só fazer mais um comentário? Tem Hum. uma coisa que você falou sobre o momento de brincar, e você falou dessa questão né, de brincar, quais atividades seriam legais através de jogos e tal. E você mencionou uma questão da atividade, um pouquinho antes da gente iniciar a live aqui, a gente estava batendo esse papo, e você iniciou, falou comigo sobre uma questão de um jogo independente. Explica melhor sobre isso, Maria, Ah, por tá. favor. É a hora da brincadeira independente. Né? Eu acho que eu esqueci foi de exemplificar, né? Porque a gente falou sobre o quanto que é importante a gente valorizar os nossos momentos independentes, os nossos momentos em que a gente está a sós. Que a criança também tem que começar a desenvolver isso. Só que às vezes elas não têm os recursos. Então, quando você brinca com ela de hora independente, assim, separa os brinquedos, por exemplo, cartolina, coisa para ela recortar, para ela pegar, papel para amassar, para colar, levando-se em conta que ela vai fazer a baguncinha dela, então você vai ter um espaço, um espaço pré-determinado ali que ela pode ficar, que aquilo ali ela pode ficar mais à vontade, e deixa os brinquedos meio que direcionados. Eu quero passar essa atividade para quem tiver curiosidade, quiser, eu posso passar por e-mail. Então você pode deixar o e-mail para a gente, vou usar o direct, a gente pode usar a ferramenta que a gente quiser, né? Pode mandar um direct, pode mandar um e-mail, e aí eu respondo e passo para vocês, tá? Porque, assim, a gente precisa ensinar a criança a ser independente. Então, a gente pode estar lá trabalhando, e se a função for ensinar isso, deixa a criança ali naquele cantinho. Então, de tempo em tempo, você olha para ela e dá aquele reforçamento, você vê que ela está gostando de brincar sozinha. Mas tem que ser muito sagaz, porque tem que ser antes dela levantar e te requisitar. Tem que ser enquanto ela estiver se divertindo, né? Então, você pode levantar, fazer assim, passar, mandar um beijo, né? Assim, tá, aí eu posso dar se vocês quiserem, eu posso aprofundar. Eu estou mais preocupada com a questão do tempo. Mas obrigada, Camila, por me lembrar disso, porque as pessoas ficam, às vezes, cansadas, esgotadas, porque a criança não consegue desgrudar. A criança acaba dando aquela sugada de energia, e suga mesmo. A gente fala que é nosso filho, o filho não acontece essas coisas, mas sim, dá aquela sugada, cansa, né? Então a gente tem que ajudá-la a estimular essa brincadeira independente. Tivemos dois comentários aqui. Um foi da Simone, ela falou que ela quer o jogo. Então, Simone, assim que acabar aqui a nossa live, deixa pra gente, por favor, aqui no direct da USA, ou você já pode deixar nas perguntas aqui, por exemplo, o seu e-mail, porque a Maria ela vai passar para vocês essa atividade independente para que vocês possam trabalhar em casa com as crianças, ok? Deixa seu e-mail pra gente aqui no direct da USA, por favor. O outro comentário foi da Mônica, que ela falou que rotina construída junto com a criança auxilia na autonomia. Exatamente, porque ela vai começar, né? É a palavra-chave do acompanhar, né, Maria? Exatamente colocar a criança para ela desenvolver, num primeiro momento. É claro que dependendo da idade da criança, é uma autonomia assistida, né? Você não significa que você vai deixar de lado o seu filho. Mas daqui a pouco você vai começar assim, ai gente, eu fazia isso por ele, mas ele tá fazendo sozinho, e agora? Então você vai começar a observar, você vai sentir até falta disso. Existe a fase, né, em que eu faço por ele, em que eu verbalizo para que ele vá fazendo, que eu estou dando aquela monitorada, né? Em vez de guardar as coisas no caderno, na mochila dele, eu falo, agora o caderno de matemática, e tudo, né, que você tem, né? E tem a parte de verificar o quanto que ele deu conta de fazer aquilo ali, fazendo os ajustes necessários. Aprendizado é assim também, né? Eu veio exemplo da mochila aí, mas eu estou preocupada, Camila, porque assim, a gente não falou em relação à questão do estudo, que
que é uma das coisas, assim, uma briga, né? Porque, assim, são tantas adaptações que estão sendo feitas aí, e nunca se teve essa história de estudar online, né? A gente não, o Brasil não tem essa tecnologia tão aprimorada, né? As escolas não estavam preparadas. Por mais que a escola está entregando material online, mostrando que está, sabe, assim, bem empenhadas, a gente percebe esse movimento das escolas, elas não contaram com a ideia, com a situação de que não tem aqueles gatilhos que na escola tem para poder chamar o aluno para poder prestar atenção na aula. Às vezes só a questão do social já é o suficiente, né? Tá lá um querendo infernizar, a galera tá toda prestando atenção, aquilo ali já faz baixar a bola, né? Ou já tem um coleguinha como modelo, então por isso que você como modelo em casa é fundamental, né? Então, você perceber que às vezes o tempo de concentração é pequeno, então você tem que flexibilizar, perceber que 20 minutos de aula online, ele está começando a levantar, levanta mesmo, levanta, dá aquela esticada, mostra para você também, faz você também, mostra para você dar aquela aliviada, tensiona tudo e solta, faz ele ter contato com isso, agora volta, sabe? Seja flexível nessa questão assim de essa briga, você não precisa ganhar. Essa briga de que ele tem que estar sentado ali fazendo a aula online, fazendo os exercícios todos, não é uma briga que você tem que ganhar. É um momento que você tem que observar. E se você observar que você não está conseguindo fazer com que essa criança fique de frente para uma, né, não é aquela coisa assim, você não está instruída para isso, talvez você não estava para isso. Use isso com observação, ver o que alivia a sua criança, o que acalma a sua criança, o que a faz sentir amada, né? Então faça essa pergunta, minha filha, o que faz você sentir amada? Como que você sabe que eu te amo? Aí vai, mãe, quando você traz um leitinho pra mim, opa, eu vou, né? Eu acho que na hora que ele estiver fazendo uma coisa puxada, né, que é tipo uma tarefa dele, eu vou lá levar alguma coisa pra ele, sabe? Então, assim, esse momento, assim, é claro que esse assunto é um assunto muito amplo, né? E nesse momento a gente tem que se despedir. Né? A gente talvez pode fazer uma. Na semana passada, nós já fizemos até uma live falando sobre a importância dos pais, né, em ajudar as crianças nessa questão do estudo online. E a gente já trouxe até algumas dicas sobre, né, para quem não conseguiu entrar, né, não conseguiu assistir, a gente deu umas dicas sobre a reclamação, a criança que reclama, que tá chorando, que tá sentindo essa emoção, né, como o momento do estudo sendo algo chato e tal. Então, a gente até tem esse vídeo salvo. Então, antes da gente encerrar aqui, né, a gente tem essas dicas, a Maria que trouxe para a gente hoje algumas dicas sobre como flexibilizar, né, tornar mais leve. Eu nem vou falar que é o Ivone até falou assim: ó, é só fazer mais uma live. De repente, a gente faz mais uma live falando sobre esse hábito de estudo e como trazer esse momento, tornar ele mais prazeroso para uma criança, né? Mas combinado, a gente já tem assunto até para a próxima live. E eu queria Amém. agradecer, queria agradecer a presença da Maria Maia aqui hoje. Uma hora passa voando, a gente sempre percebe isso, Maria. Mas vamos ter outras oportunidades, né, para a gente conversar. E espero que você aceite. Aqui, ó, já estão pedindo parte 2, Maria. Então, espero Bom, que a gente parte tenha uma 2, outra 3, tá? oportunidade. No quesito de E... desenvolvimento humano, a gente tem partes infinitas. Então, a gente tem que só desenhá-los aí direitinho para a gente poder cadenciar. Então, se você quiser acompanhar alguma live que você perdeu aí das que a gente já fez, estamos com o canal no YouTube. Então, por favor, acessa lá no YouTube, Eu Esse A Escola, e algumas lives já estão salvas lá. Essa também, a gente vai tentar salvar ela lá. Vou observar aqui se eu fiz certinho para poder salvar essa live hoje. E também vai estar salvo no perfil do Acompanhar. Nós vamos enviar. Combinado? Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Maria. Um beijo para todos Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, Tchau, tchau. sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
Ah, manda um beijo